Boa noite, boa noite! Gente, sejam bem-vindos a nosso mais uma etapa do Projeto Sol. Vamos ver se ela vai salvar a gente, né? Vamos ver se a Lulu nos salva. Então, gostaram do meu óculos, gente? Óculos do meu... Olha Tcharam! aí, ó. Haha! Como vai? Pessoas! Gente, botei um óculos aqui porque tu és muito descolada. Gente, essa é a Luísa, né? A proprietária da empresa Lulu Me Salva. Vai estar contando aqui pra gente, então, os segredos agora pra gente melhorar a nossa gestão, gente. Essa menina esteticista com mestrado na indústria criativa. Vai passar pra gente, então, aí dicas, né? Valiosas, né? Do seu canal, que está indo super bem, cheia de cases de sucesso. Gostou do meu óculos, hein? Olha, a década de Eu 70, hein? ia, eu ia até Amarelão. te dizer, tu tá com óculos descolado pra ser tipo meu óculos da sabedoria, tipo pra acompanhar, assim. É, tô Mas entrando porque em meu cima. óculos é minha marca registrada, né? Daí quando eu te vi de óculos, eu pensei, peguei a referência, mas depois eu entendi que era todo o rolê do projeto. Isso aí, às vezes eu brinco com os speakers, que eu chamo, né? Então aqui, gente, esse óculos era do meu pai da década de 70, imagina, né? Esses Ray-Ban aqui para noite, né? Total, né? Porque de dia a gente não, né? Com sol isso não resolve muito, né? Mas a gente vê tudo mais claro, mais amarelo, que eu acho que o Projeto Sol veio para iluminar, né, a vida das pessoas, para a gente conseguir realmente trazer uma luz aqui no fim do túnel, né, Lulu? Tem luz no fim do túnel? Tem, começando por mim, que meu nome significa luz da vida. Então a gente já começou bem a live. Olha só, tudo a ver com o Projeto Sol, né? Que bom, muito bom te ter aqui. Lula, Obrigada pelo convite. temos que falar de dinheiro, né? Que é um tema que as pessoas, principalmente da área da saúde, têm certa dificuldade, né? Por não ter aprendido isso na prática, tem sempre essa dificuldade. Quanto que vai investir, quanto que vai fazer de preço, enfim, dos seus produtos, como é que vai gerir o seu negócio. E tu tem muito essa demanda, né, Lulu? Problema, é sempre dinheiro? Conta pra gente, como é que é, qual é a dificuldade principal? Então, na verdade, o Lulu Me Salva atua em duas vertentes, né? A de gestão e a de comunicação. Então, nessa questão financeira, assim, sim, né? Lulu Me Salva numa live, sim, eu aqui, Adri. O que que acontece? É sim problema para muita gente, porque se a gente tivesse o mesmo conhecimento na parte de gestão, igual como a gente tem na parte clínica, as coisas seriam um pouco mais fáceis, né? Mas em virtude também da cultura, né, do brasileiro e tudo que norteia isso, acaba que sim é um problema e que em meio a essa pandemia explodiu mais ainda, né? Mais ainda. Lulu, quais são os principais erros de gestão que tu mais observa? Cara, assim, o primeiro de todos, sem dúvidas, é a questão de misturar os dinheiros. Hum, Porque, enfim, né? Quando eu falo misturar os dinheiros, são os dinheiros de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, isso é algo muito comum, né? Que acaba acontecendo, que eu chamo de open wallet, né? Que é a questão como se fosse um open bar da carteira. Então entra lá e aí só vai, né? Se aparece uma pessoa na rua vendendo um pônei, aproveita e já compra, que daí tem dinheiro na carteira e só vai. Outra coisa bem comum é não saber o público-alvo, não ter clareza da hum. persona. Isso a gente vai ter que comentar mais, né, Lulu? Por que Total. que tem esse problema? Acho que deu uma E travadinha aí. Deu uma aqui travada. tá tranquilo. Tá tranquilo? Voltou. Então, me fala um pouco de definir quem é o seu cliente. Não é todo mundo que é cliente da clínica. Tem que escolher um Exatamente. nicho. Exatamente. Tem algo que eu chamo de síndrome do polvo, né? Que é tipo, eu vou atender todo mundo, né? Isso eu acho que é um sonho das pessoas quando elas começam a atender. Tipo, eu quero atender todo mundo. Todo mundo que quiser vir, tem, né? E na real, não. É imprescindível que a gente delimite isso, porque não tem como trabalhar nos anseios de uma classe AA e uma classe D. Então, não tem como. Como que a gente faz isso? Primeiro, se a pessoa já atende, fica um pouco mais fácil identificar. Se ela ainda não atende, a gente tem que olhar realmente quem que ela quer atender dessa galera. Então, olha, com quem que tu te identifica mais? Dependendo da fisiopatologia que a pessoa quer enfatizar, sei lá, eu só quero trabalhar, quero ter um enfoque maior em envelhecimento.
né? Toda essa questão, eu quero trabalhar mais com acne, não, eu quero trabalhar mais com corporal e facial, não. Quem está de início dificilmente consegue já entrar ali, né, com uma área só. Geralmente já tá entra na área de corporal e facial. Então, quem está começando agora, o que eu sugiro? Realmente avaliar com quem que tu quer trabalhar, né? E olhar em sua maioria. Claro que, eu não delimitei dentro do meu público, eu não atenderia, sei lá, adolescentes. Tá, mas isso não quer dizer que vai chegar um adolescente e dizer, não vou te atender hoje. Não, mas assim, a gente tem que focar na maioria nesse caso. E quem já atende é justamente de analisar com bastante clareza por onde que a gente vai passar. Então, bom, eu tenho público-alvo, que geralmente vai ser mulheres ou mulheres e homens de idade tal a tal, que tem características X. Beleza. Aí depois a gente vai lá e lapida a questão da persona, né? Que daí a gente pode ter no máximo 3 personas, que é o que eu sempre falo, para, enfim, né, não ficar nichado demais e quando vê não tem como atender a tudo. Então, a gente tem que ser específico, mas também tem que manter o equilíbrio. Então, por exemplo, a classe, né, classe A, B, C, D, depende da localização, na minha visão, né? Muito, tu tem que estar numa região boa, se tu quiser atender com preço maior, certo? Exatamente. Então... Eu acho que uma das coisas que eu foco muito, Cris, e eu acho que é extremamente necessário, mais do que em dados demográficos, embora a gente saiba da importância, né? Que eu elenquei, é a questão comportamental. Porque daqui a pouco a pessoa pode estar numa classe X, mas o anseio dela não necessariamente é condizente. Sim. E aí, tipo, então eu prefiro focar muito mais no comportamental. Eu vejo a estética dentro dessa questão da gestão e da comunicação por um lado muito mais humano do que propriamente dito assim, dessa questão de tipo, avalia número tal, avalia tal coisa, tal. Eu vou muito mais pela questão humana, que eu acho que é o que de fato a gente move, né, o mercado, e que nada mais é do que a autoestima que a gente trabalha, né? Porque por trás de um procedimento estético tem toda a história de vida da pessoa e o motivo pelo qual ela está buscando aquilo. Não, com certeza. Entender a necessidade do cliente, né? Isso aí é fundamental. A avaliação, eu acho que se erra muito na estética também, né? Tem muita dificuldade de se fazer boas avaliações. E tu me disseste também por telefone que tem dificuldade de montar o preço. É isso mesmo, Lulu? Elas têm dificuldade. Aham. Ah, tá, entendi que eu tinha dificuldade. O que, Cristiano? O que Não, você ajuda, né? Quem tem essa dificuldade. Porque o pessoal... eu salvo. Tu salva. O pessoal copia o preço do concorrente, é isso, Lulu? A fulana está fazendo tantos reais, eu vou fazer a mesma coisa, quem está próximo. Né? Então, acontece, acho que tipo assim, eu vou botar uma clínica, por exemplo, se tem uma clínica, eu vou, sei lá, alugar uma sala perto. Aí eu vou ver quanto que tu cobra, sei lá, a Silene que tá aí. Silene, beijo, obrigada pela indicação. Vai ter tu, vai ter a Silene, vai ter mais uma pessoa. Eu vou ver mais ou menos quanto que eles estão cobrando para eu não ficar fora de mercado. Então, assim, só que tu não tá dentro do consultório da pessoa, tu não tá respirando aquilo, tu não sabe, daqui a pouco ela pode estar, nossa, tá tirando muita grana. Cara, mas não sei, talvez eu esteja pagando para trabalhar. Então, isso é muito perigoso, que é o que o pessoal diz assim, ganha na quantidade. Mentira, porque se tu não sabe quanto que te custa de fato um procedimento, tu tá mais perdendo do que ganhando. Então, se tu tá mais perdendo, quanto mais tu faz, mais tu perde e é um caminho sem volta. Então, em relação à precificação, dentro da minha metodologia que eu desenvolvi, que é a metodologia do Lulu Me Salva, eu geralmente divido em 2 categorias, de pessoa física e pessoa jurídica. Então, dentro da metodologia, a gente desenha muito ela, adequa ao contexto da pessoa. Então, muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas aí eu começo por onde? Cara, primeiro tem que ver quanto que te custa a tua estrutura. Se é só tu, se é tu e mais alguém. Então, assim, dentro de pessoa jurídica, eu coloco despesas gerais, coloco materiais de serviço e coloco lucro. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Por exemplo, eu vou adquirir um equipamento de vocês. Bom, como cabe como tecnologia e infraestrutura, esse dinheiro vai sair do lucro. Sim. Então, tem toda a questão. Depois das manutenções, a gente vai ali e tirando da questão dos materiais de serviço, por exemplo.
Então, a gente Em pode quanto fazer o tempo, seguinte. em quanto tempo tu acha que um aparelho tem que ser amortizado dentro da clínica? Olha que pergunta. Assim, eu não Em tava... um ano, 2 anos, no máximo? Cara, eu acho que depende muito. Eu acho que é um pouco arriscado de falar, porque varia muito do contexto. E varia Varia também do muito. aparelho, né? Porque, Exatamente. por exemplo, se a gente pensar numa luz intensa pulsada, que o procedimento tem um valor baixo de depilação, ele vai Uhum. se demorar bastante para se pagar. Mas se a gente fizer a luz pulsada como fotorrejuvenescimento, que tem um valor 3, 4 vezes maior de tratamento, aí é outro cenário, né? Então, acho que focar no que o cliente quer, né, para poder dividir o preço dos protocolos, para fazer o payback, é Uhum. fundamental, né, Eu Lúcia? acho Não... que sim. Quando a gente não tem noção de onde está indo o nosso dinheiro, fica muito difícil. Então, quando a gente não separa o dinheiro, vai ser caro eu adquirir um equipamento, vai ser caro eu investir em conhecimento, vai ser caro contratar a Lulu, vai ser caro eu ir num congresso, tudo vai ser caro. Porque todo o dinheiro vai para tua carteira. Então, assim, tu vai comer ou tu vai num congresso? Sim, Comer. Então, é tipo meio que fato, né? Assim, sim. cara, fala sério. Então, eu divido nessas categorias, procedimento por procedimento. Então, assim, ó, é imprescindível que a gente compre o necessário. O pessoal faz a louca. Eu tive uma vez uma cliente de Jundiaí, que ela disse assim, Lu, comprei. Ah, sai kit novo, eu vou lá. E aí, compro, e daí não sei o quê. Tá, mas e aí? Pá, né? Mas daí eu tenho os boletos para pagar e tá lá parado. Tá, mas tu comprou baseado no quê, cara? Ah, não, é porque é novidade, né? Sim, uma novidade para quem? Para ficar na prateleira pegando pó? Tipo, é questão de raciocinar, cara. Menos é mais. Eu acho que esse é um erro muito frequente. Se as pessoas fizessem o básico bem feito, elas quebrariam bem menos. O problema é que às vezes elas ganham 3 e elas vivem como se elas recebessem 10. É Tem que verdade. ter o pezinho bem no chão. E Então, eu acho que assim, entendendo bem essa questão, desses 3 pilares que eu abordo, mais o salário, aí a gente tem que ver toda a questão de como que tu vai fazer esse rateio para ti mesmo. Né? Bom, eu vou me pagar por mês, eu vou me pagar por semana, eu vou me pagar por dia. Esse dinheiro, como é que eu vou fazer esse controle do dinheiro que entra no caixa e o dinheiro que entra no cartão? Eu vou ter uma taxa de antecipação? Não vou ter taxa de antecipação? Eu vou fazer o quê? E a galera que pendura, eu faço como? Então, são coisas que a gente precisa parar e analisar o contexto inteiro. Uma das coisas que tu falou, até em questão de valores, e eu acho que é uma das questões que é até interessante a gente puxar, é a questão de como que eu vou concorrer. Por exemplo, eu trabalho com luz intensa pulsada para depilação. Como vou concorrer com uma franquia de depilação, por exemplo, tá? Uma pessoa que nunca frequentou. Eu, Luísa, já frequentei, já fiz, tipo, de modos diferentes. Então, assim, ó, a vida inteira não ia num espaço trancado, mas tudo bem, né? Deixamos assim. Outro momento. E, assim, eu acho que tudo reside em agregar valor. Então, faça um mapeamento, gente. É verdade. A gente tem que fazer o teu de novo, Jana. O que a gente tem que fazer? Justamente essa questão de agregar valor. Tá, beleza? Lá pode ser preço de banana. Mas tem uma tecnologia real oficial por trás. E a mesma coisa, por que hoje em dia uma pessoa utiliza, por exemplo, em questão de dispositivo facial, etc., né, para o rosto. Dispositivo facial para o rosto, né? Óbvio. Por exemplo, cara, meu irmão me trouxe uma Fóreo dos Estados Unidos. Cara, tem esponjas faciais, né? Dispositivos que custam R$ 20. Não faz nem sentido comparar uma coisa dessas. Então, assim, quando a gente fala em relação a preço, que tem muita gente que me pergunta, Cris, eu acho que vale muito. Como é que eu vou perder para uma pessoa assim? Se tu souber embasar bem o teu valor, não perde. Não perde total. Porque tem gente desesperada agora. Até tem uma pergunta aqui, qual é a tua opinião pós-pandemia, né, Lulu? Agora coloca isso um pouco da educação do cliente, né, que eu acho que tem a ver. Como é que tu age na pandemia? Quem está com o cliente educado, né? Depois eu quero que tu explique o que é um cliente educado. Não é que ele tem boa educação, gente. Ele está educado pela clínica, né? Educado pela profissional, por vocês. Né? Qual a importância disso, né? Para a gente ter uma retenção de cliente melhor, né? Cara, para ter retenção de cliente, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter um controle. Só para começar.
Ó, a Jana tá falando, tudo. quem vem por valor, vai por valor. É isso aí mesmo, Lulu? Isso aí, minha discípula, óbvio. Ah, tua discípula, então ela tá bem. Minha discípula, minha Lulu seguidora. Olha aí. Óbvio. Responde errado para ver se depois... Termina a live, depois só o ensaio. Isso aí. Então, Primeiro de tudo, a gente tem que ter um controle, tá? Muito do que eu faço, assim, até algo que me impactou, eu pari um planner, né? Eu desenvolvi um planner lindo. E agora eu tô desenvolvendo, até vou falar aqui em primeira mão, que eu vou pegar o protótipo essa semana, quarta, de um controle de clientes realmente manual, para organizar ele como se fosse em fichário de mesa. Porque tem muitas pessoas que têm um pouco de... Eu diria uma barreira, assim, com essa parte mais tecnológica e, às vezes, também é muito mais fácil de ter algo à mão. Então, sim. assim, a minha adesão, a adesão das minhas gurias a ir lá, anotar e tudo mais, é todo um ritualzinho, elas são mais... Aqui, elas são olha mais eu disso. aqui. Tu viu? Eu sou do caderno, adoro é. caderno. Sou do caderno ainda, escrevo no caderno. Escrever. Amo, E aí acaba que a adesão é maior. Então, assim, isso pra mim foi uma coisa que me surpreendeu muito e felizmente tem dado certo. Então, show, pari, coisas certas. E... Não precisa 1000 softwares, então. 1000 softwares não precisa um grande software de controle de clientes. Um caderno organizado basta. Porque o que eu vi, Lulu, pelo menos em congresso que a gente perguntou, isso foi lá em Minas, até te contei por telefone. Gente, quando a gente pediu quem tinha controle do cadastro das clientes, né, o cadastro ativo e o inativo, gente, 5% levantou o braço de 400 pessoas. Eu fiquei apavorado, porque como empreendedor, como gestor, a gente não aceita isso. Como que tu não tem os cadastros dos teus clientes para fazer uma promoção, uma comunicação? E como é que é esse caderninho, Lulu? Ele não é um caderninho, ele é tipo um bloco. Ele aqui, é que ele tá tipo assim, ó, quase descendo, tu entendeu? Ele tá parido já, mas ele tá em Caxias. Tá? O que tem ali? Buscar essa semana. Ele é um bloquinho, e aí, tipo, sabe bloquinho que tu destaca? Sabe, tipo, comanda? Sim. Ele é assim, numa espessura que ele é, tipo, ele não é molinho, que nem uma folha 4 normal, mas ele tem uma espessura tipo do planner, que é o pari, o planner financeiro, que é toda essa separação financeira que eu tava explicando. E aí tu coloca no fichário de mesa. E aí tem todas as questões para tu colocar, por exemplo, assim... tem, por exemplo, o nome, não tô lembrando de cabeça, mas é tipo o nome da pessoa, o CPF, o endereço, o aniversário, o arroba das redes sociais, coisas assim. E aí embaixo tem, por exemplo, a data, o procedimento e como que foi feito o pagamento. Porque, por exemplo, a Luísa é uma pessoa que paga sempre no débito. Não, a Luísa foi uma pessoa que ela deixou pendurada a última sessão. Bom, então agora a Luísa tem que pagar. Então, a Luísa vai rubricar ali do lado e dizer, ei, eu paguei. Então, assim, tem toda uma sistemática. Tu achas que os profissionais se perdem até na cobrança e deixam deixam de cobrar? Trabalham de graça? E aí ficam sem dinheiro porque trabalharam de graça? Mas isso é loucura. Tipo, gente, passa, porque, cara, quem não tem controle, né? E aí, o que acontece? Vai fazendo, vai levando. Né? Vai levar. Eu fiz assim a vida inteira, deu certo. Bom, a gente tá vendo agora, né? Que quem fez a vida inteira deu certo, agora não sobreviveu. Então, assim, a gente vem de um darwinismo muito insano. Então, quando eu falo a importância de entender o comportamento humano, cara, é imprescindível. Segue fazendo a mesma coisa. Tem uma frase minha muito boa que eu não te disse. A preguiça, tudo isso que deixa, tipo, um pouco de lado, cara, não tem o que fazer. Aqui deu uma... Aí tá ok. Voltou aí? Voltou? A gente tinha travado. Agora voltou. A preguiça empobrece a gente. Preguiça! Preguiça! não sabe quanto então, assim, gasta. Cara, custa caro, entendeu? Porque assim, ó, envolve muita coisa. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle desse cliente. Não para ficar mandando lista de transmissão, que isso é um pé no saco, quando não sabem utilizar esses recursos direito.
tá? Isso é bem importante. Então, assim, Bárbara, tá sem áudio aqui. Ai, Cris, o pessoal tá Oi, dizendo que não tá te ouvindo. tá Eu tô te ruim? ouvindo. Tá, Eu tô tá te me ouvindo? ouvindo. Tá, acho que foi quando deu aquela travadinha. Então, assim, primeira coisa, ter controle de cliente. Cara, não é desculpa, eu não tenho dinheiro para um software. Cara, se tu pegar um caderno de 5 pila, tu faz. É falta de vontade, E, tá? e tu indica algum ERP? O Fontoura tá perguntando aqui. O que que seria? Desculpa a Um minha sistema de ignorância. gestão, um sistema de gestão. Cara, eu tenho dois que são meus parceiros, mas assim, não costumo citar assim livremente, entendeu? Depois me pergunta aqui, não vou fazer propaganda de graça. Tá bom, Depois me então manda uma mensagem que eu te falo. indica, ok. Mas assim, eu acho que tu pode ir de qualquer forma. Não existe algo que, nossa, isso aqui é a melhor forma. Existe o que funciona para ti. Então, assim, tem coisas que funcionam para mim, que não funcionam para ti, e tá tudo bem também. Então, assim, não tem nada, nossa, né? Meu Deus, isso aqui é arcaico. Cara, eu não sei. Se funciona, tá valendo. Então, eu sou muito assim, prática. Se tiver que colocar muita coisa, eu já não tenho paciência. Inclusive, até eu tava olhando, analisando um vídeo meu outro dia que eu falei, eu acho que umas 8 vezes que eu não tinha paciência, e é verdade. Porque se a gente não faz um negócio que funciona, não adianta, não vai ter adesão. Então, é bem importante ter esse controle, mapear a experiência do cliente, que isso é algo que a gente conversou muito, porque assim, gente, a pessoa não deixa de ir no espaço de vocês somente por causa de dinheiro. Não é por isso. É muito mais do que isso. Essa questão da experiência é super importante, né? Entender desde onde ele estaciona o carro, né, até ir caminhando, quanto tempo leva até chegar à clínica, né? E aí, É até aqui o. que a gente educa o cliente. É bem nesse ponto, porque assim, ó, vou te dar um exemplo muito clássico. Eu sou uma pessoa extremamente educada, embora eu seja desbocada, eu sou muito educada. Quando alguém me manda uma mensagem assim, oi, valor, oi, preço, tipo, cara, eu não dormi contigo ontem. E se eu tivesse dormido, não é uma justificativa para falar assim comigo, tipo, cara, eu não sou a tua galera, entendeu? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje em dia eu tenho uma mensagem automática minha, não é automática, na verdade, essa é uma mensagem pronta, que se a pessoa não me manda pelo menos um oi, etc., só manda valor ou tal coisa, primeiro eu mando um oi, tudo bem, e até que a pessoa não me responde, tudo bem, tal coisa, cara, eu vou aqui, ó, educando a pessoa na marra. E se ela simplesmente me manda valor de novo, eu mando uma mensagem que eu falo que no Lulu Me Salva a gente trabalha com palavras mágicas, como por favor e obrigada. Então, antes de pedir qualquer coisa, que a pessoa, por favor, se apresente e explique como que eu posso ajudar ela. Eu usei 3 vezes. 3 vezes, desci o chicote, nunca mais. Então, assim, ó, é questão da gente posicionar a pessoa e saber explicar. Então, exatamente isso que tu falou, cara, primeiro contato. Como é que a pessoa vai saber quanto que custa o teu serviço, se é... Tua mensagem é muito fofa. Ai, obrigada. Tem que pensar em tudo. Então, assim, como é que a pessoa vai saber se é caro ou barato se tu só vai falar o preço? Eu não sei o que existe por trás. Eu não sei que tecnologias tu usa, mas ao mesmo tempo não é o momento de tu me falar que tecnologia tu usa. É o momento de te perguntar sobre mim. Então, assim, eu quero saber o valor. Tá, então, antes de tudo, vamos agradecer a Luísa pelo contato da Luísa, porque ela não é obrigada a chamar ninguém. Ela podia ter chamado outra pessoa. Então, muito obrigada, Luísa, por tu ter chamado. Muita atenção, gente, na grafia das palavras, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo, assim, ó, todo detalhe tem que ser pensado. Não escreve errado, por favor. Não tenho certeza, feio, né? joga no Google. Eu tenho pavor de coisa escrita errada. Então, Fica assim, feio. ó, vai E outra, falar, parece que tu não sabe, tu é uma profissional de quinta categoria, você não sabe nem escrever, imagina fazer o procedimento estético, né? Exatamente. Então, tipo assim, ó, oi, tal coisa, oi, não sei o quê. Cara, vai ver como é que se usa vírgula, sabe? São coisas que não necessitam um grau imenso. Não adianta tu saber utilizar as tecnologias mais power, assim, ó, se tu não sabe escrever direito. É verdade. Eu vejo Então, as assim, pessoas super preocupadas com a técnica, com a área clínica, e aí chega na hora da gestão, às vezes comete um erro, né? Não sabe fazer a divulgação, né? Pode ser uma excelente profissional, mas e aí qual é a dica que a gente pode dar para essa que está perdendo dinheiro? Né? Ela tem que levantar cara, que os tá perdendo custos. dinheiro, eu acho que... tem vezes que é tipo, devolve o Brasil para os índios e pede desculpa, né? Mas assim, tem situações e situações. Eu acho que assim,
mapeia muito bem antes de qualquer coisa, assim, ó, cara, tô perdendo dinheiro, tá? Para um pouco e analisa o contexto inteiro. Muitas vezes as respostas estão com a gente. Então, assim, é que nem namoro. Às vezes tu fica protelando pra terminar, cara, a resposta tá em ti, só depende de ti seguir onde tu tá ou buscar evoluir. Então, acho que tudo é questão de escolha. Ah, tu tá falando que a primeira impressão é a que fica. E realmente é. Exatamente. Tipo assim, ó. Se uma pessoa não sabe falar comigo direito, não sabe dar bom dia, boa tarde, boa noite, cara, sinto muito. Já aconteceu justamente isso. Uma vez a pessoa... Azulejar, depois eu mostro o azulejo, Jana. Dos produtos, meus produtos autorais sempre são ótimos, né? Modéstia à parte. E aí, uma vez eu tive uma situação que eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, Cris. Que me recomendaram muito uma profissional. Eu nem tinha visto o trabalho dela. Me recomendaram tão bem ela para fazer as unhas que eu entrei em contato, mas isso serve para tudo. Eu entrei em contato com ela. Ela falou comigo com tanta pouca vontade. Assim, ela tava zero voia, assim, pra falar. Tipo, coisa, sabe quando tu vê que a pessoa, tipo, tá te cortando, assim? Cara, morreu ali. Pra mim, deu. Não te cativou. Mesmo sendo boa tecnicamente, não tinha vontade. Cara, não achei meu dinheiro no lixo, né, velho? Principalmente agora. Galera tá com a grana contada. Se tu não for excelente mais ainda no que tu tá fazendo, beijo de luz, segue tua vida, que eu não vou te dar meu dinheiro. E atender gente que tem muito dinheiro, é muito difícil? Depende de muita coisa. Depende do teu propósito de empresa, depende da tua estrutura. Não, estrutura A, eu quero atender classe A, como é que é? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma excelência no serviço? Ele é mais exigente? Tudo. Eu acho que assim, eu não acho que ele seja mais exigente. Eu, Luísa, vejo que às vezes quem tem uma classe um pouco mais superior fica tentando, assim, ó, posso estar extremamente equivocada, mas é a sensação que as gurias quando me trazem, tá? Sim. Eu sinto, tipo assim, ó, eu vou chegar lá, eu vou colocar preço no teu serviço, tu entendeu? Eu, Luísa, vejo que quem tem um poder aquisitivo menor valoriza muito mais. É a pessoa que demora para ir e fazer tudo certo, mas ela vai ter dinheirinho por dinheirinho. Fala assim, meu, eu economizei, eu tô aqui te pagando. Eu, Luísa, valorizo muito mais, porque eu sou essa pessoa. Então, assim, eu prefiro trabalhar com quem valoriza meu trabalho, porque eu não preciso de migalha de ninguém. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter muito isso consigo, porque são aspirações diferentes, a pessoa tem outra questão, eu acho que a gente tem que cuidar muito quando a gente delimita o público. A experiência do cliente, independentemente da classe que for atender, deve ser excelente. E quando eu falo que é excelente, não é ter um lustre de cristal na sala, não é, ai meu Deus, eu tenho, sei lá, a coisa mais top de todas, não é essa questão. Não adianta tu ter estrutura e tu não ter educação. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, dá uma analisada onde é que tu pode estar pecando. Coloca, assim, ó, na ponta do lápis. Que nem, justamente, gestão na ponta do lápis. Então, tu vai sentar, tu vai pegar teus extratos de todos os lugares onde sai dinheiro, tá? Vai doer muito. E tem uma frase minha também muito boa, que é: a mudança gera o desconforto e o desconforto fere o ego. Então, assim, cara, acorda pra vida. Vai lá, coloca tudo no papel. Bah, tô tendo X valor com a clínica. Será que vale a pena manter a clínica? Será que não vale? Ou chamar um parceiro, dividir despesas nesse momento, agregar um novo serviço, dividir a clínica, ir para um lugar menor, ou ir para um maior e dividir o aluguel e baixar o custo fixo. Né? Acho que tem tantas ideias que a gente pode fazer para se mover nesse momento, né? Promoção, tu é contra, Lulu. O que tu acha? Baixar preço? Não. O que você me diz agora? Baixar preço, pelo amor de Deus. Todo mundo tá baixando preço. Fora, mas não baixa o preço. Assim, ó, pelo amor de Deus. O que acontece? Eu acho muito perigoso baixar o preço, principalmente quando a gente não sabe quanto que nos custa. Então, assim, primeiro de tudo, que é bem, bem, bem importante. Cara, tenta entender. Tenta entender. O quanto que te custa esse serviço? Não tem uma das minhas Luluzettes clientes que não ficam impactadas quando a gente revisa a precificação e diz assim... Tá perdendo dinheiro. Normalmente elas estão perdendo. Porque elas compram o cosmético bom,
né? Compra uma coisa de qualidade e às vezes não coloca esse custo, ou o aparelho também de qualidade, ou o aluguel, enfim, né? E aí, tipo, tá lá rasgando dinheiro. Já, exatamente, Adri. Baixar preço é desespero. O desespero atrai desespero. Então, fica naquela coisa, né? Correndo atrás do rabo. Me dá uma Eu acho dica que para agregação de valor, então. Vamos agregar vamos valor pensar em agora. agregar valor. Não gosto, que nem eu falei, eu não gosto de desconto. Eu acho que, assim, em momentos muito, muito, muito bem pontuados, tá? Mas, assim, eu prefiro ir por outras vias. Agregar valor, aí a gente volta na questão de pensar nos detalhes da experiência do cliente. Então, assim, Fala um pouco, que personaliza. eu comecei falando da chegada na clínica, lá pelo estacionamento, e aí ela abre a porta da clínica, tem a recepção, e aí? Qual é a experiência que tu... Ai, tem uma das coisas que eu acho muito importante falar. Cristo do céu, isso é uma coisa perigosíssima. Exemplo, já aconteceu uma situação que eu fiquei sabendo, tá? Que já me relataram. E eu também fui no espaço, isso foi chato. Gratuito o estacionamento, hein, gente? Pode vir que carimbo o negócio e assino. Vai lá, bonita, pagar. Ah, então tá, só vim, né, aqui só da baixa. Não, moça, essa assinatura não vale. Não vale? Não. Ela Não mentiu? vale. Ou você foi no estacionamento errado? É só da fulana de tal que vale, que não tá. Tá, moça. Tá, então se a fulana não tá na clínica, a pessoa... Tu quer agregar valor com algo que, na verdade, a pessoa não vai ter aquilo. E aí fica aquela coisa, constrangimento para ambas as partes, porque aí a pessoa vai ficar... Bah, eu não posso aceitar, porque não é da fulana. E aí tu fica tipo, tá, daí eu vou ter que pagar. Olha aí. Não, gente, Então, tem que ser assim, ó, honesto, cumprir com a palavra, em primeiro lugar, cara, né? Credibilidade tipo assim, ó, se constrói assim, né? exatamente, transparência. Tá, tu não vai pagar, cara. Tipo assim, eu não vou ficar batendo boca por 5 pila, 7 pila, tu entendeu? Agora, assim, se tu se propôs a fazer, faz direito, senão não começa. Tá, então me dá um exemplo de quem fez direito, que essa fez péssimo. Qual é a Assim, experiência? Né? Aquela coisa que a pessoa nunca esquece de como foi tratada na vida, né? Eu a gente tenho sempre lembra. vários casos, assim, meu Deus do céu. Tipo, desde, tu vai deixar... É difícil tu encontrar hoje em dia um espaço que tenha onde colocar o carro e que a pessoa pague. Né? Na única situação que eu fui que a pessoa ia pagar, aconteceu isso. Então, assim, ó, isso aí já foi péssimo. Eu acho que começa ainda no primeiro contato, sabe? Quando a pessoa busca entender o que tu quer. Eu não quero que tu me mande um menu. Se eu quisesse que tu mandasse um menu, eu pedia. Eu quero saber o que tu faz, entendeu? Então, assim, ó, escutar mais a pessoa do que chegar falando, eu tenho isso. Escuta, pergunta o que a pessoa quer. Valor. Oi, Cris, tudo bem? Muito obrigada pelo teu contato. Vou te passar o valor, sim, mas antes eu queria entender um pouco mais como que eu posso te ajudar. De qual procedimento seria? O que tem te incomodado nesse momento? Eu vou te passar, fica tranquilo, vou te passar o valor, mas eu só preciso entender o que tu gostaria de fazer conosco, né? Qual procedimento, já que trabalhamos com vários. Qual é a dor, né? A pessoa não me respondeu. Cara, ela tá buscando preço. Então, já bateu ali, não vai ficar. E tá tudo bem também. A pessoa tem livre-arbítrio. Então, não, realmente a pessoa gostou. Deixa claro, desde esse primeiro contato, que quem decide é a pessoa. Não tem nada mais chato do que pessoa que quer te enfiar a goela abaixo um negócio. Então, assim, ó, não quero. Deixa algo livre, conversa, crie um enredo. Isso é muito importante. Pessoas se conectam com pessoas. A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende e respeita o livre-arbítrio do outro. Então, assim, eu não vou te socar um negócio goela abaixo, porque tu vai lembrar que eu fui extremamente chata contigo. Então, é preferível que eu te libere. Assim, olha, Cris, funciona assim, 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 tu fica super à vontade. Caso tu queiras, tenhas interesse, eu tô aqui à disposição. Dá um dia, 2, se a pessoa não decidiu, e aí tu retorna o contato. Oi, Cris, tudo bem? Só tô entrando em contato contigo para ver, né, se daqui a pouco tu tens interesse, porque os nossos horários são limitados, então para não correr o risco de tu ficar sem horário, caso tu precises, eu tô entrando em contato contigo. Ponto. O que mostrando que tu tá ali. Bem bacana. Porque eu vejo, às vezes, os profissionais muito ansiosos, né? Não escutam o cliente e acabam querendo vender e explicar tudo que eles têm dentro da clínica, né?
E não é, às vezes, esse momento, né? Porque enquanto a gente está ouvindo, isso na área de vendas a gente tem. A Ali adora falar isso, minha gerente de marketing. Enquanto o cliente está falando, você está vendendo, né? Então, quer dizer, deixa o cliente falar, deixa ele entender, que daqui a pouco a gente vai saber aonde que está o problema dele, né? O real problema. Exatamente. E assim, ó, ali tem uma frase do Jota Quest, esqueci o nome do vocalista. Não gosto de Jota Quest com todo respeito, mas é só parafraseando ele mesmo. Que é bem isso, tipo assim, ó, a liberdade é o que nos prende. Se a pessoa tá ali, ela não tá ali pelo teu preço, ela tá ali pela pessoa que tu é. As gurias que estão comigo, elas estão comigo porque elas simpatizam comigo, porque elas acreditam no meu propósito, e isso vai acontecer contigo. Só que assim, ele quer ser escutado, exatamente. Então, busca entender por que a pessoa tá ali. Explica para ela, não te custa explicar. E se ela quiser preço, ela vai por outro lugar. Se ela quiser fazer comparativo, só que a partir do momento que tu passa o preço, tu vai estar batendo cabeça com outra pessoa que também tá passando o preço, porque ela não sabe qual a diferença entre vocês, a não ser o preço. Então, a Luísa cobra 180, o Cris cobra 155. Eu vou no Cris, então. Pronto. Você perde por preço? Pronto, resolvido. Então, assim, tem isso sempre. No dia que for chegar ali, a pessoa agendou, cara, chama pelo nome, pelo bem da humanidade, abre a porta, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, ó, a pessoa, não é que ela realmente tem que ser tratada como um rei, como uma rainha. Porque Lulu te precisa. Ai, tô aqui, pode me levar. Me chama que eu salvo. O que acontece? Eu acho que assim, Cris, a gente tem que escutar muito mais o cliente e atender o que ele pede, porque é ele que paga o nosso salário. E a gente tem que educar ele da melhor forma possível. Então, assim, se eu quero que a pessoa não fique me perguntando preço, eu tenho que me posicionar para isso. Sim. Se eu não me posiciono nas minhas redes falando, gente, eu trabalho assim, 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 eu acho que assim, a gente também atrai o que a gente emite. Então, a gente tem que cuidar um pouco como que a gente está se posicionando nas redes sociais. Não dá para ser omisso também. Então, assim, eu costumo falar... Gente, hoje eu tô sempre muito poética. Mas, assim, eu tô quase aqueles livrinhos do Dalai Lama, né? Ó, faz um livro de citações aí. Livros de citações de Lulu. Não, isso que eu tô tomando água, né? Pois é. Imagina eu num boteco, né? Deus me livre. Cara, eu acho que assim, ó, até esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco volta. Eu acho que a gente tem que realmente escutar o que a pessoa quer e trazer da melhor maneira possível. Então, é bem isso. Voucher é uma forma de venda de seu serviço sem desvalorização, seu valor normal de mais sessões. Eu acho que depende muito. Cadê o vinho? Ai, hoje eu conversei com o Cris e a gente disse que não era pra ser uma live. Ah, é? Tu faz lives alcoólicas também? Já fiz uma, mas o vinho era muito ruim. Daí deixei passar. Eu não fiz nenhuma ainda, gente. Vocês não me viram tomando vinho ainda. Não vai dar certo. Já pensou se eu resolvo dar desconto depois na live? Desconto não, assim, ó, pode mandar um caminhão da Vivar aqui em casa, a pessoa não ganha desconto, cara. Comigo não ganha, assim, ó. Quem não chora não mama, tudo bem, beleza, mas vai chorar sozinho, né? Olha, eu vou, hein? Eu tava. Eu acho que, assim, dentro dessa questão de experiência que a gente estava abordando, no dia que vem a cliente, chama pelo nome, coloca o cliente ali, olha, tu quer um café, tu quer uma água, tem que ter o timing para tudo. Exatamente num relacionamento que a gente tem que saber a hora certa de dar alguns passos, na nossa vida profissional também, no nosso atendimento também. Então, eu não posso, sei lá, oferecer um café quando a pessoa está sentando na maca. Exato. Então, assim, tem que fazer sentido, né? Todo o processo que ela vai, tipo, pelo amor de Deus, você disse estar poética, de repente lembra. Tá, eu acho que daqui a pouco vem, também acho. Era uma frase, quer dizer. Com a questão do banheiro que a gente Eu tenho a frase, deixa eu falar a tua frase, que eu anotei aqui. A frase dela. A vida acontece nos pormenores. Adorei tanto que eu escrevi. Agora tu vai contar que nós estávamos falando da experiência. Por que é nos detalhes, não é, Lulu? Eu acho que ela vai ficar vermelha, assim. Jogou a minha frase. É lógico, roubei a tua frase aqui, ó. Anotei ela. Daqui a pouco a gente aparece com umas camisetas, né? Isso. Então, o que acontece? Tudo reside nos detalhes, né? Eu sou uma pessoa muito detalhista.
Então, tudo que eu faço, por exemplo, o meu planner, tudo tem, eu trabalho muito a questão do marketing, dos 5 sentidos, então eu acho que é algo que tem que ser muito, muito, muito focado, a questão da audição, da visão, Do do cheiro, paladar, né? A o questão olfato na clínica. Qual é o perfume? tudo, tudo, Que tudo. sente? Porque às vezes tem uma pastelaria embaixo da clínica e a pessoa não se tocou que todo o cheiro de gordura sobe. Né? A gente tem que perceber essas coisas. Tem cheiro de mofo, tem cheiro ruim, tem cheiro de fechado. Né? Qual é a Exatamente. Eu sou muito do olfato. Né? Dependendo da loja, as coisas me incomodam, eu vou embora. Né? Eu sou assim com som também. Tipo assim, ó, respeito muito quem gosta de sertanejo, mas eu, Luísa, não gosto. Então, se eu vou fazer a unha, tá tocando alguma coisa assim, eu digo, tu te importa, por gentileza, de trocar música? Porque senão eu não, aquilo me irrita de um jeito que começa a ficar assim, ó, né? Não gosto. E a mesma coisa com cheiro. Então, assim, cara, não tem uma pessoa que eu não envie o planner, eu já enviei o planner até pro Acre, pra tu ter noção. Que Nossa. não elogie o cheirinho do planner, porque é o meu cheiro. E eu pensei nisso. Porque o meu perfume, se eu fosse passar, ia ser muito caro. Então, olha aí, ó, a Mi tá aproximar o falando que tem mais. cheiro de pizza embaixo. Então, tu tem que pensar aí, Mi. Sabe que eu morava em cima de uma pizzaria, no prédio antigo, quando eu era criança. E quando eu entrava, e no banheiro, tinha um banheiro que tu abria a porta, tinha cheiros de pizza que subia do restaurante. Então era muito engraçado. Chegava no banheiro, tinha um cheiro de pizza, né? Fala, Jesus, não tipo combina. Um negócio aleatório. Tipo assim, ó, são esses detalhes que tornam as coisas memoráveis, ou as músicas relaxantes, exatamente. Cara, um recadinho escrito à mão, sabe? Desligar incensos. Às vezes Porque tá com incomoda. tu já não sabe nem onde tu tá, né? Aquela coisa sobe, daí não gosto. Então, assim, é importante a gente pensar mais no cliente do que a gente. Por quê? Mas eu gosto de escutar sertanejo, Lulu. Tá, mas daqui a pouco o cliente não quer escutar. Tem que ser uma música É neutra. o cliente que paga. O cliente, mais uma que eu falei ali, ó. Quem dita a música e como a gente dança a música é o cliente. Ele que vai te dizer, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. É que nem um relacionamento. Eu gosto muito de fazer esse tipo de analogia. Porque assim, ó, tu vai ter que falar pra pessoa, olha, tá legal, não tá legal, eu gosto, eu não gosto. Senão a pessoa vai seguir fazendo como tá fazendo e daqui a pouco, tipo, tu tá no lugar errado. Então é importante que a gente consiga explicar isso. E detalhe, né? Tipo, a pessoa vai chegar, eu sei que ela sempre toma. Tem mais uma. Eu vou terminar esse meu raciocínio e vou dar um exemplo. Eu sei que ela sempre pede uma água quando ela chega. Então eu vou deixar o copo bem bonitinho de água e vou escrever embaixo uma frase escrita à mão. Pronto, já fez toda a diferença. Simples, sem custar dinheiro. Deixou um bilhetinho à mão na água dela, especial. Né? Daqui a pouco tu faz uma aromatizada. Aquelas frases prontas lá, naqueles potinhos cheios de frase lá do tempo do EPA, que ninguém entende o que está significando. Então, assim, ó, detalhes. A pessoa está no tempo de pausa. Então, poxa, aproveita, faz alguma liberação, sei lá, no trapézio. Pergunta como ela tá. Sabe, são coisinhas muito simples, que não requerem, assim, nossa, um alto investimento. Então, pensa um pouco mais sobre isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Sobre como a falta de atenção acaba fazendo com que as pessoas vão embora. Uma vez eu fazia o cabelo num lugar e eu tinha recém colocado esse piercing aqui. Furei real, assim. E a cicatrização foi muito chata, muito chata. E aí a mulher, cada vez que eu ia, ela botava o dedo dentro e puxava. Cara, numa dessas aí, toda vez era a mesma coisa, era quase um parto no lavatório. Falei, fulana, o piercing, fulana, o piercing. Tu tem que me avisar. Cara, eu não preciso te avisar toda vez, né? Pelo amor de Deus. Tá indo sempre no mesmo lugar? Tipo, cara, tu tá vendo? Eu te falei, olha, eu coloquei um piercing, tu vai lá e vai puxar toda vez. Chegou num dia que eu disse, cara, eu tô com o negócio quase cicatrizando, tu vai lá e puxa, daí vai secreção, vai não sei o quê. Cara, não deu. Mas eu nunca fiz por mal, tem que me avisar. Eu falei, cara, se tu não tem atenção, se tu não tá 100% no que tu tá fazendo, tu não merece meu dinheiro. Pronto, foi embora. Então, às vezes, a gente também não tá cliente. pronto pra escutar. Sim. Não tá pronto pra escutar. Porque, assim, ó, tem muita gente que coloca caixinha no Instagram e isso tem até a ver. E ela tá te vendo agora. Olha, eu acho que não. Se ela estivesse te ouvindo, ela não faria o dedo na tua orelha. Não é?
Não, tá louco. Nem deve me seguir mais. Nem deve me seguir mais. O que acontece, Cris? Que eu acho bem importante a gente colocar. A pessoa tem que entender até onde ela pode ir. E tá, assim como eu te falei, a primeira dica para sair do vermelho é a mesma dica que eu dou em relação a melhorar e buscar feedback de cliente. Esteja pronto para ouvir. Tu não vai sair do vermelho se tu não quiser sair do vermelho, se tu não estiver pronto psicologicamente para sair do vermelho. Porque a organização financeira, bem qualquer outro tipo de organização, se tu não quer, tu não vai fazer. Existe algo chamado força de vontade. Se tu não tá afim, tu não vai fazer. Não adianta. Gente, tem um monte de material gratuito. Não é por falta de coisa. Tem consultoria do Sebrae, tem não sei o que. O pessoal não vai atrás porque não quer. Então, às vezes, também eu não vou atrás porque eu não acho interessante. Bom, então, pergunta para alguém que me conhece para ver se não torna as coisas interessantes. Então, assim, poxa, vale a pena. Vai lá, conversa, busca saber. Eu acho que, primeiro ponto, a pessoa tem que estar disposta, porque isso dói. Dói muito tu falar assim, meu Deus, agora eu vou ver todos os extratos e ver onde eu tô gastando. Dói. Dói, é verdade. Mas eu acho que a consciência do problema é o primeiro passo para a melhora, né? A gente saber que está com um problema já é o primeiro passo. Mas, Lulu, me conta os cases de sucesso, porque tu me disseste algumas coisas muito interessantes, que tu disseste, quem tá comigo aqui, que está fazendo assessoria, a mentoria do Lulu Me Salva, tá muito bem. Não tá tão desesperado. Agora, conta aí essa organização, me conta os cases aí, me conta algum exemplo que tu tenha transformado a vida de uma profissional aí. Cara, eu transformei várias, assim, como a galera que é mais da área clínica, eu vou tentar me focar mais aqui na galera da área clínica. Mas, assim, a maioria das minhas gurias, a partir do momento que elas entenderam quanto que custava cada coisa, cada procedimento, que elas esmiuçaram todo o custo, elas se empoderaram muito mais e se posicionaram bem melhor para dizer, não, Cris, eu não vou te dar desconto, mas eu não vou te dar desconto por A mais B mais C mais D. Ai, o meu case de sucesso entrou! A Elisa, minha esteticista, ó, tá ali meu case de sucesso. Olha ali, Elisa, fala pra gente. Elisa Frank, a Lulu te salvou? Salvei, cara. Ela foi uma Luluzete pioneira. Ela veio assim, ó, lá do início. Ela fez o mapeamento comigo quando eu nem cobrava nada. Então, assim, ó, maravilhosa. A Elisa é um case de sucesso, é a minha esteticista, é responsável pela minha pele. E eu confio muito nela mesmo. Tava em outra live, ok, amiga, eu te perdoo. E a Elisa, assim, ela saiu do quarto dela e através da organização financeira dela entender quem que é o público dela, isso ajudou muito. Ela passou a produzir um conteúdo autoral. Então, hoje em dia, tu olha as coisas dela, desde o momento que ela finalizou, ela pegou muito junto. Então, assim, eu digo que o mérito da Elisa, todo o sucesso que ela tem, e eu sei que é só o começo, é muito mérito dela de executar o que eu falei. Porque não adianta eu estar te trazendo um monte de ferramentas e tu não tá fazendo nada, né? A gente é eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Já dizia Saint-Exupéry. Então, é justamente isso, viu? Te disse que eu tô muito poética, né? Sim. Deus me livre! E aí... além disso, quando a gente entende quem é o nosso público, a gente começa a fazer algo mais autoral, mais a nossa cara, a gente não se preocupa mais com a concorrência. Porque aquilo é muito teu. Então, as minhas gurias, elas não estão... A maioria delas não tá... Tipo, ai, meu Deus do céu, ai, tô desesperada, ai, meu Deus. Elas estão mais seguras, porque elas têm uma reserva financeira. Que foi fruto do quê? Da execução delas. Então, dentro dos meus cases, o que eu tenho? Eu tenho as Luluzetes Prodígio e as Luluzetes. Luluzetes, no contexto geral, são as minhas clientes. E as Luluzetes Prodígio são as gurias que tiveram grandes cases, assim, que mudaram a vida da água para o vinho. Então, assim, a Elisa, por exemplo, começou atendendo no quarto dela, que nem eu. Olha aí. E hoje ela está aí em um espaço que ela tem um grande reconhecimento, mas sem dúvidas, assim, o reconhecimento é muito mais por parte dela, pelo destaque que ela é, pela forma como ela se porta. E é uma das coisas que, assim, eu faço os procedimentos com ela, por exemplo, faciais, e eu sempre digo para ela que vale cada centavo, porque a experiência que ela me oferece condiz total com o que eu pago. Olha, que legal, então, né? É isso. Essa sensação paga de... sorrindo. O sorrindo. dia que teu cliente, tu pode ter 5 clientes. Preferível que tu tenha 5 que te pagam sorrindo do que 15 que te pagam chorando. Olha Essa aí aí também foi boa. Foi, dá para fazer as tuas citações. Tu me contou de uma também que começou
ganhando 2, 3 mil reais em casa, depois foi parar a ganhar 14, 15, né? Teve Sim, outra. tem algumas aí. E é bem essa questão, assim, de se organizar financeiramente e começar a entender para onde vai o nosso dinheiro, né? E ser regrada com isso, que eu acho que é bem importante. Tem que ter consistência. Inclusive, a excelência, bem como em tudo na nossa vida, requer constância. E isso aborda muito a questão dos nossos hábitos. Então, realmente, tem que seguir adiante. De colocar a mão na massa. As gurias que têm sucesso com o que eu ensino é porque realmente elas souberam adequar o contexto, porque não existe fórmula mágica para nada. E o que tu está indicando para as prodígios? O que as prodígios aí, as Lulusex prodígios estão fazendo para trazer os clientes pós-pandemia? Assim, que o povo está com medo de ir na clínica ou está em casa. Elisa, responde. Ah, tá ali. Olha, eu vou te dar o caso da Elisa, tá? A Elisa, ela tá de quarentena, tá? Ela tá no isolamento, ela não voltou a atender e ela tá trabalhando com a parte de consultoria online. Opa, consultoria online, dá dinheiro? Ela tem. Rentável? Olha, quando ainda estou atendendo em casa, exatamente. Tipo, ela tá online. Então, assim, eu acho que é muito essa questão de, cara, dá dinheiro? Depende. Eu acho que a ambição é algo muito relativo, né? E que as pessoas, quando elas não sabem quanto que custa cada coisa, elas não sabem se elas estão ganhando dinheiro ou não. Então, assim, as minhas gurias, todas sabem o quanto que custa a hora delas. Ó, só montando skincare e produtos buscam na clínica, exatamente. Olha então, aí. assim, é toda essa questão de pensar além. A Elisa é uma pessoa muito disruptiva, ela vai muito além do óbvio. Isso é uma das coisas que eu me orgulho muito delas, assim. Elas sempre dizem, ai, Lu, é graças a ti, de certa maneira. Cara, o mérito é totalmente delas de fazer valer cada centavo que elas investiram em mim. Porque não adianta. Se tu não tá disposto, eu prefiro que nem me dê dinheiro. Mesmo menos que atendendo, mas sei que é o momento, exatamente. Ela é muito coerente em tudo que ela se propõe. Então, assim, não adianta agora se expor para querer ganhar dinheiro, porque não adianta. Eu acho que estreitar os laços com as clientes, isso é bem importante. Não precisa socar conteúdo goela abaixo. Porque, ai, nunca produzi nada, agora eu vou descer de sola produzindo negócio. Se tu não conhece teu público, começa pelo começo, pelo bem da humanidade. Pelo bem. Separa o dinheiro, em primeiro lugar, né? Organiza o caderninho. E entender direito o público. O público e depois fazer o preço, né? E o preço Exatamente. adequado. Mas o público, tu falaste tudo. Eu na Tony Derby também. Quem são, qual tipo de esteticista, quem é o profissional da Tony Derby, né? Gente, criar 3 avatares foi um desafio. Eu chamo de avatar, difícil, chamo né? de persona. Porque, gente, pode ter muito mais que isso, né? Eu descobri que o McDonald's tem 140 personas, então tu imagina, né? Mas eles são bem mais organizados e grandes, né? Mas tem que focar, Mas né, aí Lulu? tu vai estar comparando maçã com laranja, né? Exato. Não dá, né? Não dá. Exatamente. Tipo assim, isso é uma das coisas, se eu pudesse falar, a gente tá quase estourando o tempo, mas assim, ó. Gente, pelo bem da humanidade, não se comparem. Isso é uma coisa extremamente tóxica. Nesse momento que a gente tá de introspecção, cara, e outra coisa, as pessoas não querem ficar inundadas, sabe? Em muita coisa. Respeita o tempo da pessoa, tá? Ai, mostra o azulejo, falando em como eu educo as clientes, tá? Eu vou mostrar. Peraí, Gente, olha o que é só. azulejo, gente? Mas o que é isso? Olha só que amor que eu fiz. E que é um dos produtos autorais do Lulu Me Salva. Isso aqui é uma postagem minha sobre os deveres do cliente, que sou eu que faço todas as artes. Olha. E aí aqui tem tudo para colocar na recepção. Aí vem junto um apoiozinho para colocar na recepção, daí fica assim. E aí tá escrito: ser pontual, não colocar preço no serviço do profissional, valorizar o trabalho e não pedir desconto, não comparar o trabalho de outros profissionais, dar todo e qualquer feedback e pagar o serviço em dia. Então, eu fiz uma ação no meu Instagram. Que legal. E a pessoa que mais fosse presente em relação de engajamento e fizesse jus a isso, ia ganhar. E aí depois eu comecei a colocar esse produto na minha linha autoral. E a Jana é uma das gurias que é meu, esse é o termo. E aí ela super participou. E aí tá aqui o azulejo dela. Então, assim, Lulu, última pergunta. Já tá acabando a nossa live, que loucura. Me diz uma coisa, pós-venda. Erro mais comum no pós-venda. Não seja o cara que não liga no dia seguinte. Liga.
Viu, Pelo gente? amor Vocês de Deus. ligam no dia seguinte para ver se foi bom para Foi você. bom, foi especial para você. Se não foi, se a pessoa tem que pedir se foi especial para a pessoa, entendeu? Porque assim, ó, foi legal, tem algo que uma dica de ouro. Essa aí não, essa aí tá no timing. Gente, não deixem a pergunta Ai, meu Deus! Não deixem a pergunta de feedback muito ampla, do tipo, tem algo que eu posso melhorar? Sei lá, cara, não fica muito abrangente. Sei lá que tu quer melhorar, às vezes a pessoa... às vezes que eu falei, pelo menos, eu fui super mal interpretada. Então, assim, ó, dá 3 opções pra pessoa. Tá, pelo amor de Deus, que eu sou muito sincera, depois eu pago o preço caro por isso, né? Então, assim, ó, primeira coisa, pede pra pessoa avaliar numa escala de 1 a 5, por exemplo. 1, péssimo, 5, ótimo. Então, tu diz, por exemplo, atendimento. Então, assim, experiência do cliente, como que foi do primeiro contato até o último. Como que foi o procedimento em si, foi bom, foi satisfatório para ti, tu gostou. E terceiro ponto, sei lá, pode ser a comunicação, pode ser o WhatsApp, pode ser, enfim, coisas que tu considera importante para tu crescer e esteja aberto sempre. Não precisa mandar sempre isso. Mas, assim, é importante, pelo menos na primeira vez, né? Porque a primeira vez tem que ser especial. Senão, se tu não souber, tu vai saber como é que tu tá indo. Pro Zap, sim, pode ser pro WhatsApp, por onde tu preferir. Depende de onde Sabe tá que a tua galera. uma vez, criança, eu comecei a trabalhar com 8 anos, né? Aí ia para uma feira com meu pai. Aí um cliente reclamou com ele. Eu digo, pai, mas que cliente mais chato. Aí ele me disse assim, Cristiano, não é cliente chato, é cliente de gosto apurado. Ele é um cliente mais exigente, que tu tem que entender o que ele fala. Então a gente escuta as reclamações, anota no caderno e melhora o equipamento depois. Então, humildade, né? Receber a crítica. Humildade. Eu acho que assim, ó, fundamental. o dia que a gente souber tudo, a gente não vai saber nada. Então, é imprescindível que a gente se coloque à disposição e fale, olha, se tem alguma coisa que eu posso melhorar, por favor, me fala. Eu sempre falo isso para as minhas seguidoras, para as minhas clientes, sempre acompanhado de uma frase. Tudo é bem-vindo desde que haja respeito. Tu pode falar o que tu quiser. Agora, eu não tolero falta de respeito. Gente, 2 minutos, considerações finais. É contigo. Finaliza aí. Gente, tive aqui o prazer de conversar com essa criatura que eu achei que era paulista. Depois descobri que ela mora aqui do meu lado, 15 quilômetros, né? Não sei por que eu achei que tu era paulista. Mas, enfim, dicas de ouro aí, de gestão, que a gente precisa encantar o cliente, se organizar financeiramente, né? Saber realmente aonde que é a nossa localização, quem é o nosso cliente, quem é o nosso avatar, quem é o nosso foco, né? Quer dizer, entender tudo isso para que a gente tenha o sucesso. E o sucesso já está garantido, né, Lulu? Porque todas as tuas Luluzettes aí estão na crise assim, ó, tranquilas. Então, elas estão assim, ó, tipo, tá mais tranquilas que quem não tá. É. Olha aí, amaram a live. Tem gente que conhece o pai aqui, agradeço a todo mundo. Adriana, cliente antiga, que teve uma que me disse que recebe informações desde o início da Tony Derby, que eu não sei mais quem é o nome aqui, mas eu fiquei com essa mensagem na cabeça. Gente, obrigado. Esse é o Projeto Sol, iluminando vocês, né? Então aqui é para trazer dicas para a gente manter o cliente mais fidelizado, mais gastando com vocês com gosto, né? Porque vocês são profissionais de sucesso, vocês estão preocupados com melhorar todo o atendimento e acho que é isso que a Tony Derby vem, né, para fazer vocês melhores cada vez mais. Tá certo? Então... Cris, muito obrigada pelo convite. Silene, muito obrigada pela indicação que está aí ainda, né? Muito obrigada mesmo, é uma honra eu estar podendo trazer e falar sobre meu trabalho, que é algo inovador também e que é tão novo por aqui, né? Então, muito obrigada. É isso aí, gente. Rosane, um beijo, querido, um beijo para todos vocês.